Na semana em que o Santos abriu o jogo sobre a situação do Giuliano e dispensou o lateral esquerdo Jorge, mais um problema surge. O William Bigode, num treino, sentiu uma lesão muscular na coxa e, segundo a nota do próprio clube, está fora do Campeonato Paulista. A previsão de recuperação é para depois do término da competição, ou seja, um dos contratados, um dos mais experientes, um jogador com uma característica que dava uma opção para o Carille, inclusive dita pelo próprio treinador em entrevistas recentes, de jogar num sistema com dois atacantes enfiados, porque o William Bigode tem mais movimentação, poderia jogar com o Morelos, poderia jogar com o Furt, um jogador que ele utilizou como meia e que poderia fazer o tal do falso 9. O Santos perde uma opção de experiência e de possibilidade de mudança tática. Alguém vai dizer assim, poxa, mas é mais um veterano. É verdade, é mais um veterano. Mas o Souza estreou no time principal, menino de 18 anos, e também teve lesão muscular. Ah, então o problema é da preparação física do Santos que é ruim? É possível dizer isso, porque nós estamos ainda em início de temporada. Os times estão jogando há pouquíssimo tempo e o Campeonato Paulista, por uma necessidade de encaixe de datas, até porque os meios de semana começaram a ser ocupados pelas Copas, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Copa Libertadores, então teve que ser aquela ignorância no começo do campeonato de 9 rodadas em sequência, quarta e domingo, quarta e domingo. Então vai ter lesão mesmo, né? Vai ter sobrecarga muscular. Só não vai ter tanto problema assim os times, em tese, nos estaduais, que possuem elencos mais encorpados, em que os jogadores podem até ser preservados. O Santos, muitas vezes, pela necessidade de tentar ser o primeiro colocado geral, e antes de mais nada de classificar, o que não acontecia há 3 anos, foi usando jogadores até o limite. O limite dentro do aceitável, porque eu imagino que a comissão técnica, se percebesse que o cara ia estourar, ia tirar, né? O Giuliano foi uma obra do acaso, assim como o William Bigode, porque os profissionais que estão no Santos eles são competentes, mas todo começo de temporada isso acontece e também tem a questão individualizada de cada atleta. O jogador jovem, por exemplo, ele está com a musculatura em formação. Não adianta falar, poxa, como é que pode um jogador jovem já se machucar? Pode, porque eu repito, a musculatura está em formação e a intensidade do time profissional é muito diferente da intensidade da base. E para o jogador veterano, obviamente, isso também pesa pelo fato dele já estar numa reta final da carreira, ter um desgaste mais natural. A não ser jogadores que tenham uma condição física própria, em que eles sempre se machucaram muito pouco e que se recuperaram muito rapidamente. O Santos anunciou em nota que o goleiro Gabriel Brazão entra no lugar do William Bigode, porque tem aquela questão de jogador lesionado poder ser trocado automaticamente. E depois tem as vagas que podem ser substituídas, jogadores que não estão mais no elenco, como o Basso e o Zanocelo, que foram embora, a partir de segunda-feira, depois do término da primeira fase do Campeonato Paulista. Mas eu não sei nem o que dizer, porque tem jogador que pode ser inscrito na lista B, como o Miguelito. Então, assim, eu só vislumbro o Bruno Marques, que segundo o Carly está em observação, e o próprio Dodô, que está aí treinando e ninguém sabe o que vai acontecer. Ele disse que o Carille falou que está treinando, mas ainda não está integrado aos planos. Então, entrou um goleiro, mas o Santos perde um atacante. O Santos perde um atacante para a sequência do campeonato, né? Perde uma opção. Então é Morelos, Furt. Se precisar de um terceiro centroavante, o Enzo, segundo o Carille, também está em processo de melhora no aspecto muscular. Te digo nada que não escrevam aí o tal do Bruno Marques para compor, para ter uma terceira opção, porque quem tem dois não tem nenhum. Se acontece de um centroavante do Santos tomar um cartão vermelho, por exemplo, num jogo qualquer, você vai
para uma outra partida, porque agora todas são decisivas, com o titular e sem nenhum na reserva. Então eu estou achando que vai acabar pintando aí para o tal do Bruno Marques ter uma chance de compor o grupo do Santos. Eu vou fazer uma reflexão um pouco mais profunda sobre isso a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Este é um conteúdo em nome da Parimet, a Parimet que é nova parceira aqui do Canal 10. Na Parimet você pode fazer previsões em todos os jogos, tanto pelo aplicativo quanto pelo site e de forma bastante segura. Lembrando que a Parimet é parceira oficial do Chelsea na Inglaterra, do Botafogo no Rio de Janeiro e também do Campeonato Paulista de Futebol. E atenção, você receberá o bônus máximo possível ao registrar uma nova conta usando o meu link no comentário fixado. Isso vai te dar um bônus de 100% no depósito até R$500. A Parimet é um aplicativo legal, tem um depósito mínimo muito baixo, saque rápido, excelente e rápido serviço de atendimento ao cliente. Por isso, escolha a Parimet. É fácil, registre-se, escolha uma partida, faça uma previsão e espere o resultado. Siga o link na descrição, use o meu código promocional que é o Poderoso, como o nosso Santos Poderoso, e obtenha o seu bônus exclusivo, tá certo? Este, portanto, é o recado da Parimet para você que está comigo aqui no Canal 10. Vamos à nossa rodada de palpites e tem jogo a dar com um pau, como diria o outro, neste sábado, pelo Brasil e pelo mundo. Campeonato Paulista, Palmeiras e Botafogo. Olha, apostar no Botafogo é um exercício de fé. É um exercício de fé, mas deve dar uma grana, né? Então vamos apostar no Botafogo, né? Vai que. E aí o Santos tem toda a chance de ficar em primeiro lugar na classificação geral se o Botafogo der uma surpreendida no Palmeiras. Vamos acreditar, né? Vou botar Botafogo de Ribeirão Preto. Santos e Inter, obviamente, vitória do Santos. Lá no Campeonato Carioca vai ter um Fluminense e Flamengo, que andaram fazendo alguns jogos bem interessantes recentemente. Acho que vai ser 1-0 para o Fluminense, gol contra do Gabigol. Tá certo? Para ele voltar... Alguns dizem, ele voltar logo para o Santos, dizem alguns e tal. Sabem que eu não sou lá muito fã do comportamento do Gabigol, mas enfim. Campeonato Mineiro, semifinal. Aliás, o jogo do Campeonato Carioca é às 9 da noite, tá? Os do Campeonato Paulista são às 6. Campeonato Mineiro, semifinal, Atlético e América. Acho que dá Atlético, 4h30 da tarde, jogo neste sábado. Lá no Campeonato Gaúcho, Internacional e São Luís, 4h30, é quarta de final, acho que dá Internacional. Lá no Campeonato Inglês, bem cedinho, 9h30 da manhã, Manchester United e Everton. O Everton anda mal das pernas, né? Acho que o United vence. E para fechar aqui um jogo do Campeonato Espanhol, Cádiz e Atlético de Madrid. Acho que o Atlético de Madrid vence, tá bom? E tem jogos de campeonato italiano, campeonato alemão, tem campeonato francês, campeonato português, campeonato saudita... Libertadores Sub-20, Amazonense, Alagoano, tem bastante jogo para você apostar aí na Parimet, tá certo? Eu aproveito e peço para você que chega agora aqui ao canal para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like que também é importante, se quiser torne-se membro do canal. Podendo também compartilhe os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp, ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Bom, eu vou ler a nota oficial que o Santos soltou, no meio da tarde desta sexta, dizer que o atacante William Bigode sentiu dores na coxa esquerda após travar o pé esquerdo. O pé enquanto fazia um movimento de chute durante o treino desta quinta-feira. É a maldição do Jean Lucas, o homem que chuta o chão, né? E precisou deixar a atividade no CTR Pelé. O atleta foi encaminhado para exames de imagem que constataram lesão no músculo anterior da coxa esquerda. O William já iniciou o tratamento no CEPRAF. Como não estará recuperado até o fim do Campeonato Paulista, o atacante foi cortado da lista de inscritos do torneio. O goleiro Gabriel Brazão, anunciado como reforço no último dia 27, entra como substituto. Boa sorte aí ao William Bigode, boa recuperação para ele, que além de tudo ainda vai ter que fazer tratamento com 30% a menos do salário na conta, porque uma decisão judicial mandou que o Santos pague esses 30%. Para o Santos não tem mudança nenhuma, tá? Tem muita gente, poxa, mais uma dívida para o Santos. Não tem nada a ver. Vai tirar 30% do salário do Bigode e mandar lá para o Mike do Palmeiras. Aquele problema que eles enfrentaram lá. De toda forma, a gente torce aqui para que o Bigode se recupere e que ele possa ajudar lá na Copa, na Série B do Campeonato Brasileiro,
como ele ajudou, né? Tinha feito 2 gols aí, né? Entrando às vezes, sendo titular em algumas partidas, entrando com a bola rolando em outras, mas é algo com o qual a gente deve se preocupar com a condição física dos nossos veteranos, né? Eles entregam, mas alguns deles a gente tem que entender que talvez sejam jogadores para alguns minutos nas partidas, não para 90 minutos ou não para seguirem duas, três, 4 partidas em sequência, né? Jogarem essas partidas em sequência. Então é importante que esta quase que pré-temporada estendida, porque o Campeonato Paulista ele também tem esse caráter meio que laboratorial, para o treinador observar alguns jovens e ver até onde ele pode esticar a corda aí com os veteranos. Enfim, o Gil, por exemplo, que é um veterano, mas ele é zagueiro, ele joga posicionado e tal. Para o centroavante mesmo, também é mais tranquilo, porque ele joga num espaço mais limitado de campo. É que o Bigode é um cara que teve jogo que ele atuou no meio, por exemplo, contra o São Paulo, que ele cortou bola, interceptou bola no meio de campo, lá marcando e tal. O jogador, quanto mais mobilidade tem, mais chance de se machucar também ele tem. Então, infelizmente aconteceu essa situação. A gente não sabe como é que vai ficar a questão das contratações para o futuro. Tem aí o Rodrigo Ferreira, né, que até já está treinando no CT Rei Pelé. O Carille, falando de olho no peixe, disse que não vê o Rainer como um ponta-direita neste momento, mas, sei lá, numa necessidade. Porque eu estou falando de ponta, apesar de que o Santos está perdendo um atacante mais de meio. E por isso até que eu falei que talvez o Bruno Marques ele tenha a oportunidade de ser pelo menos um elemento do grupo para compor aí, eventualmente se precisar dele no banco de reservas. Mas é bom sempre ter opções para variar o jogo lá na frente. Não é algo que talvez o Carille pense no primeiro momento, mas que talvez aconteça em breve. Então vamos torcer para que, inclusive, as questões relacionadas à previsão de retorno do atleta, essas previsões elas possam ser reduzidas. Porque já aconteceu, inclusive, com o próprio Morelos. Está certo que voltou lá no final do Campeonato Brasileiro muito abaixo do esperado, não conseguiu contribuir, e que o Bigode possa aí retornar a tempo de pegar os primeiros jogos do Santos na Série B do Campeonato Brasileiro. E fica o alerta aqui para o planejamento de questão física. Eu sei que tem, eu sei que os profissionais são competentes, mas toda lesão desse tipo é uma preocupação e talvez alguma mudança no quesito da atenção individual com cada atleta, né, parte física e tal. Sempre que acontece isso, as pessoas que estão envolvidas no processo, elas fazem uma reflexão. Olha, será que a gente deve continuar fazendo isso? Eu imagino que isso acontece em qualquer empresa, no time de futebol não seria diferente, tá certo? Então, é isso. O Santos vai para esta partida contra a Inter de Limeira sem o William Bigode, ainda sem o Juliano, que só volta contra a Portuguesa de Desportos, muito provavelmente, e com as opções que tem hoje, e talvez até com a necessidade do Carille acelerar alguns processos em relação aos meninos, aos jogadores mais jovens. Talvez ele precise contar com esses jogadores mais jovens antes do que ele pensava. Tá bom, meus caros? Falei aqui também em nome da Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Lembrando que este vídeo teve a chancela master da Parimet, a Parimet que é nova parceira aqui do Canal 10. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.